E aí vamos entrar, então, nessa alteração. Síndrome pré-menstrual com vocês, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Todo o ciclo menstrual, como nós já vimos, e aí existem, então, alterações também nessas pacientes. Algumas, infelizmente, têm uma oscilação no meio do mês, assim, ó. É complicado, né? Desde a ovulação, toda a fase lútea, completa. Então, aqui, para essa paciente, é algo mais complexo, porque ela tem toda uma alteração muito mais frequente. Não é só uma semaninha, não são só 5 dias, são 14 dias de oscilação. Claro que não são todas, né? Mas pode acontecer. Boa parte das mulheres tem sintomas de TPM, 90%, é bastante. Só que 20 a 40 tem algo mais expressivo, que é a síndrome pré-menstrual. Ou seja, aqui os sintomas são mais agressivos. Aqui ela tem uma irritabilidade, ela tem uma ansiedade, ela quer comer mais doce e tal e tal. Agora aqui não, é algo mais agressivo. Ela tem mais cefaleia, ela tem mais dor, ela fica mais incapacitada. Só que o pior é, algumas, são poucas, mas existem, 3 a 8% tem alteração muito mais intensa. Então, é um transtorno disfórico pré-menstrual. Aqui é incapacitante. Então, ela não consegue sair da cama muitas vezes. É uma dor que ela deita no chão e ela fica deitada lá. É algo bem raro, mas que algumas pacientes terão essas condições. E é fato que todo um acompanhamento ginecológico com o médico é fundamental e muito, muito, muito importante pra gente, né? E aí nós temos alguns dados, ó. Então, repara que nesse estudo, mais de 1.000 mulheres avaliadas, então por volta de 18 a 40 anos de idade, apresentam TPM. Então, acho que até aqui na sala a gente perguntar para as pessoas, várias têm TPM, algumas um pouco mais intensa, outras um pouco mais leve, mas é fato que a gente vai apresentar essa alteração. Então, se a gente vai trabalhar com mulher, a gente tem que entender que isso é uma realidade, que não é uma frescurinha, que não é um mimimi, que não é uma realidade, é algo fisiológico. E a ansiedade, ela vem muito maior. Mudou o humor? Muito maior também. Então, por conta disso, a gente tem que pensar, vou mudar a estratégia, vou mudar a alimentação, sim ou não? Aí cada um de nós tem uma visão em relação a isso. Talvez seja assim, olha, eu vou pensar numa estratégia alimentar para o mês inteiro. A última semana eu vou mudar. Talvez sim. Aí é de se pensar, vale a pena? Não, né? Então pense com isso, ó. Ó, a Ana Cláudia, ela falou que tem ó, a Elisane falou que tem muito intensa e a Ana Cláudia aqui sofre bastante com TPM e endometriose. Tá vendo? É algo muito comum. Então, por isso, a gente vai ter muita paciente nossa que relata essa angústia e é importante ter essa cautela, esse carinho, essa atenção, porque é algo real, né? Então, a gente tem que fazer algo diferente para essa paciente com toda certeza. Aqui, então, nesse trabalho, nós temos, então, o impacto desses sintomas menstruais em 42.000 mulheres. Então, é bastante paciente que foram avaliadas. E mostra, especialmente, ó, 38%, basicamente, alegam não se sentirem aptas para realizar algum tipo de atividade. Então, é bastante. E aí pode entrar o trabalho, pode entrar um passeio com as amigas, pode entrar uma academia e o que você imaginar. Então, aqui ela já fica um pouco mais propensa a não, talvez, ter uma interação social, que pode prejudicar, talvez, ficar em casa comendo sorvete com chocolate. Pode ser isso, né? Ou não. 48% ó, costumam comunicar os sintomas. Então, ela sente dor, ela sente angústia, ela fica irritada, mas ela não fala. Então, isso é um ponto também não tão legal assim. É uma paciente que internaliza esses sintomas, esses sentimentos, e acaba que não comunica para as pessoas. Então, talvez, conversar com ela, explicar que é importante, que ela talvez relate para a gente também. Porque talvez ela vai no seu consultório pensando em emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer, Nutri. Quero isso. Só que ela não relata isso para você, ó. Porque para ela é algo tão comum já do dia a dia, é algo tão... Ai, todo mês eu tenho isso, então para que falar para a Nutri, né? Então, pergunta você também, porque é uma questão que merece atenção. Bom, além disso, né, então, a gente tem vários sintomas, que são, enfim, gerais aí, cada paciente tem o seu sintoma. Algumas têm alterações físicas, cólica, dor mais intensa, algumas é mais psicológico, algumas são tudo junto e misturado.
Então depende bastante. Daí, cada caso é um caso, o importante é perguntar, o importante é questionar, ter essa consciência que a paciente pode ter alteração e você querer ajudar também. Não pensar só em composição corporal, não pensar só em déficit calórico na dieta. Então pensa mais, vai além, sabe? E é um diferencial, porque essa paciente ela vai se sentir muito mais acolhida. Eu tenho certeza que talvez ela não tenha ido aí numa nutri que tenha olhado isso para ela. Tem paciente que chega para você e fala, não, eu quero secar, agora vai, não, agora eu quero emagrecer, quero secar 10 quilos até o final do ano e tal, não pode colocar déficit calórico aí. E aí ela não quer te falar que nessa semana ela fica com mais ansiedade, quer comer mais e tal e tal. Então você trazê-la para a realidade, ó, tudo bem que você queira emagrecimento, ok, você quer um déficit calórico grave ali, mas vamos pensar também em você, deixar você um pouco mais à vontade, em alguma semana pelo menos. Eu gosto muito de uma dieta, chama Calorie Shifting, que é basicamente assim, você vai oscilando caloria ao longo da semana. Então vamos supor assim, ó, uma semana caloria baixa, a outra semana caloria mais alta, a outra semana mais baixa, a outra mais alta. Por quê? O paciente tem aquela liberdade que em alguns momentos ele terá uma dieta mais agressiva realmente, mas em outros um pouquinho mais branda, para que ele consiga ter essa consciência que tudo bem que ele come um pouquinho mais algum dia. Então, para alguns pacientes pode ser que seja interessante. E outra coisa, pensando numa questão de adaptação metabólica, quando o seu corpo percebe que tem muita redução de peso progressiva, ele começa a entrar no estado de platô, se realmente tem redução de peso, né? E aí, nessa história, você consegue ter um benefício um pouquinho melhor, porque você mostra para o seu corpo que está entrando caloria, que tem consumo alimentar, então ele não gera tanta chance de platô assim. Então, é possível pensar nessa estratégia de oscilação de caloria. E por que não pensar nisso, talvez, no ciclo menstrual? Então, 3 semanas com dieta com caloria um pouquinho mais baixa e uma semana um pouquinho mais alta. Então, ela vai seguir esse plano ao longo das semanas de acordo com o ciclo menstrual. É possível. Não estou dizendo que é obrigatório, mas é uma possibilidade de pensar assim. Bom, então nós temos várias variações aqui de alterações e algumas pacientes realmente apresentam essa oscilação muito mais incapacitante. Então, aquela paciente que tem muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, a paciente fica muito irritada, com muita cólica presente, irritabilidade, é uma paciente que tem muito mais acne também presente e pode ser incapacitante. Então, é aquela paciente que não vai trabalhar porque ela não consegue sair da cama. É raro o fato, claro que aqui só a alimentação não vai ter como ajustar, isso é um fato. Então, o médico tem que ser acionado, obviamente, para a prescrição hormonal, para conseguir auxiliar, mas é algo que a gente tem que saber. Porque essa paciente aqui, ó, se ela tiver essa condição, você acha que ela vai conseguir fazer dieta? Não. Pesar? Consegue nem trabalhar, imagina pesar, calcular, não vai, sabe? Então, a gente pode pensar assim também, ó, nesses casos, pensar em opções mais fáceis. Então vou pensar num shake de whey protein para ela, para conseguir tapar aquele buraco da proteína que está faltando. Então pensem também que tem que ter uma adaptação um pouco melhor para essa paciente. É uma realidade, né? Se a gente vai encontrar isso. Bom, então sintomas físicos bem comum, aumento do volume abdominal. E aí essa paciente aqui, talvez vá no seu consultório nesse dia. E ela fala, puxa, estou me sentindo inchada, não tô legal. E quando você faz a avaliação da circunferência da cintura, por exemplo, está mais aumentada mesmo. Então, por isso que tem essa cautela de avaliar alguns pontos antropométricos, não só a cintura, porque pode estar mais elevada. E aí, se ela observa essa elevação, ela fica chateada, tá vendo? Eu fiz a dieta um mês inteiro, não consegui resultado, aí não consigo mesmo, culpa, sabe? Entra no estado, né, mais complexo. Então, faz a avaliação mais completa, se possível, para que a paciente não fique só com esse dado. Então, avaliação de bioimpedância, pregas cutâneas, o que você puder, é interessante para essa paciente. Mais cansada, isso é fato. Cefaleia pode acontecer em algumas pacientes. Enxaqueca mais frequente também, dor mais presente. Peso corporal oscila um pouco mais por conta de um inchaço, então só o peso bruto não diz nada, nesse caso, né, para essa paciente. Náusea, tontura e também dor mamária é mais frequente. Então saibam que algumas pacientes terão essas oscilações que merecem uma total aí, atenção para elas, certo? Comportamentais, e aqui entra muito nutrição. Então, como nós comentamos, não é só a oscilação hormonal, mas o quanto a alteração comportamental muda hábito alimentar,
aumenta o apetite. Ela quer comer mais doce. Ela quer descompensar numa refeição que ela gosta demais. E além disso, ó, muitas também geram compulsão por álcool. Então, cuidado com isso. Né? Então, se ela tem esse hábito, eu sei que nem sempre a paciente vai te relatar isso na primeira consulta, mas tentar ir perguntando, questionando para ver se é um hábito que ela tem. Redução de libido também pode existir, né? Mas acho que desses pontos aqui, o mais prejudicial realmente é o álcool, né? Então, cautela com isso, que é preocupante.